nessa noite tem me dado uma palavra que está aqui em João, capítulo 8 de João. Apenas uma breve palavra. E o tempo dessa mensagem que Deus me deu diz assim, que agora nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Antes nós éramos usados por Satanás, né? Deixávamos de ser usados. E agora somos templo do Espírito Santo. Posso ouvir glória? Glória a Deus. É gostoso, não sei. Saber que a responsabilidade aumentou. E aumentou de uma forma profunda. Aqui no livro de João, capítulo 8, verso 32, 31. Fala assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tu és um Deus de amor, mas também um Deus de justiça, Senhor, e juízo. Por isso nós queremos nos ater nessa noite, Pai, somente na tua palavra, Deus. Na palavra de libertação, na palavra de reconciliação, na palavra de salvação eterna, no qual o Senhor ali na cruz se derramou por nós. Nós queremos nessa noite nos colocar na tua presença como se fôssemos a nossa última adoração, Pai, sabendo que o Senhor nessa noite poderá nos buscar, Pai. E nós queremos ser participantes da sua glória, Senhor. Amém. Ensina-nos a contar esses dias, para que nós possamos ter um coração sábio, ainda que nesse intervalo da sua subida e da sua volta, nós precisamos nos conter, ó Deus, estar presente na comunhão dos santos, fazer a obra, Senhor, levar a tua mensagem, ó Pai. Ensina-nos isso, Senhor, para que brevemente possamos ter esse grande encontro, onde numa grande libertação, num grande encontro, Senhor, estaremos contigo para todo sempre. Obrigado, Deus. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, e é para a honra, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, eu estava analisando a palavra, ela é profunda, maravilhosa. E estudando aqui, nós vamos entendendo quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu por mim, por você, por nós, igreja. Sofreu de uma maneira que nós, como humanos, não poderemos nunca imaginar o que se passou na mente de Cristo naqueles dias que antecederam a sua morte na cruz do Calvário. E ele sofreu, mas padeceu, venceu o mundo, a carne e o diabo, de uma forma tão profunda, amados. E nos colocou no alto retiro. E muitas vezes nós esquecemos que ele fez tudo isso diante de tanta aflição, diante de tanto sofrimento. Ele nos amou de uma forma profunda. E ele falou tremendamente no nosso coração. E ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. E é uma palavra que eu e você precisamos nos apropriar nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Estamos vivendo dias trabalhosos, amados. Quem diz amém? Amém. Dias trabalhosos, onde o inimigo tem se infiltrado de uma maneira tão profunda, um mistério tão grande, negativamente falando. E muitas vezes nós estamos nos deixando levar por uma paradeira, um desânimo ou coisa parecida. E o que nós vemos aqui, ó, Jesus superou os 3 principais inimigos da nossa alma. 3 inimigos, irmãos, que fustigam a nossa alma. Desde o início do Jardim do Éden até agora, a serpente, ela vem nos rastreando, tentando, nos seduzir. Mas Jesus venceu aqui, ó, os principais aqui, ó, inimigos da nossa alma. A carne, com as suas tendências
nós formos analisar, irmão, o mundo jaz do maligno, o mundo que está na carne, espera o quê? Da onde? Que vem de lugar nenhum. Mas nós esperamos a redenção final. Porque nós saímos de lá, nós já conhecíamos lá a carne. Foi de lá que Deus nos resgatou e nos colocou no alto retiro. Então nós precisamos nos ater a isso aqui, né? O homem natural ele não consegue discernir as coisas do espiritual, porque elas se discernem espiritualmente. Então para ele fica difícil. Antes nós éramos assim, naturais. No caminho do pecado, andarilhos de terra que não levava a nada. Mas agora, através do sangue de Cristo na cruz, através desse encontro que Ele teve conosco, que nos achou, nos encontrou de uma maneira tão, sabe, irmãos, irrisória, vamos dizer assim, negativa. E Ele nos amou ali no caminho da tristeza, da amargura, da enfermidade, da negligência, da incredulidade. Ele nos amou e nos resgatou e nos colocou no alto retiro. Amém, Jesus? Amém. Bom, irmãos, como vale a pena nós relembrarmos através do Espírito Santo a obra da redenção de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, o mundo, né, em segundo lugar, com suas influências e desejos mundanos, quer dizer, o circo de horrores está montado diante das nossas vidas. Nós vimos muita coisa nesses dias agora, e é um circo dos horrores. A incredulidade, a negligência, a displicência, a falta de entendimento da palavra de Deus, jogada de qualquer maneira, falada de qualquer maneira. E nós vamos entendendo que nós estamos precisando ser orientados de uma forma tão profunda, queridos. E o diabo aqui, que é o adversário espiritual, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. E aqui, irmãos, Jesus ele derrubou ele na cruz, né? E os seus principados e potestades. Tudo foi desarmado, que estava ali armado para nos destruir. Jesus, o projeto de Jesus foi destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver tanta coisa maravilhosa. 1 João 3,8, a missão de Jesus foi isso realmente, destruir as obras daquele que veio destruir os filhos de Deus. A nossa herança, ele veio para roubar a nossa herança. Ele veio para destruir aquilo que Deus havia colocado na minha mente, na sua mente, no seu coração, no meu coração, no coração da igreja, que realmente vale a pena, amados, nós deixarmos esse mundo para trás e mergulharmos na presença do Senhor. E aqui, irmãos, através do sangue derramado, ele disse: está tudo consumado. Quando Cristo chegou ali, naquela situação, ele somente disse para o Pai: o nosso plano já foi consumado, está tudo consumado. E aqui, irmãos, diante desse contexto aqui, nós vemos aqui um Cristo 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele venceu a carne e o mundo. E como Deus, ele venceu o diabo, irmãos, que nós não poderíamos fazer isso, de jeito nenhum. Mas ele fez tudo por nós. Como Deus, irmãos, ele se inclinou ali, diante do Pai, ele se derramou diante dos filhos, e ele declarou a possibilidade dessa tão grande salvação. E aqui, irmãos, no 1 Coríntios, 2 Coríntios, abra lá, 2 Coríntios, capítulo 1, louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 1. Maravilhoso, irmãos, que Paulo ele foi tão grato a Deus em todos os segmentos da sua vida. Aqui em 2 Coríntios 1, do 3 ao 7, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e de Deus e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Quando nós pensamos que estamos sofrendo ou sendo perseguidos, ou não resta mais nada para nós, eis que a mão do Senhor está do nosso lado, amados. E Ele vai nos ajudar a consolar outras pessoas que estão
estão, quem sabe, com problemas piores do que os nossos. E às vezes nós pensamos que os nossos problemas são fatais, são difíceis. Mas quando o Senhor se aproxima de nós, nós vamos percebendo que o nosso problema não é nada diante daquilo que o mundo está passando, daquilo que os nossos irmãos estão passando pelo mundo afora. Sabe? Então eu começo a compreender aqui a gratidão de Paulo aqui, ó, pela tribulação que ele passava. Olha que homem maravilhoso foi Paulo. Muitas vezes nós passamos por um pequeno revés e nós já fazemos um gesto assim de cansado, ou quem sabe algo que não agrada o coração de Deus. Mas Paulo não. Ele falou assim, eu sigo para o alvo, para seguir o alvo, que o resto para mim é o alvo, é a cruz de Cristo. E aqui, irmãos, ó, e nós sabemos que toda verdadeira consolação, compaixão, encorajamento vem da graça de Deus, vem do trono de Deus para nós, vem do celestial. Aqui na terra nós não temos nada, irmãos, nada, é 0, esquerda, nada sobre nada. Mas o que vem do céu é celestial, é o que garante a nossa performance diante do Senhor. Por quê, irmãos, aqui, ó, é a origem de Deus, porque Deus é amor, é paz, mas Ele também é justiça e juízo. Amém, Jesus? Amém. Olha que contraste, né, irmão? É paz e amor, mas é juízo e justiça. Quer dizer, é um Deus que nos trouxe a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a graça nos mandou. Mas ao mesmo tempo, o cuidado que nós precisamos ter, porque Ele é juízo e juízo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém, Jesus? Amém. E Deus ainda fala assim, o Senhor ainda fala, a minha é a vingança, eu vos recompensarei. Vamos ficar firme, irmão. A recompensa de Deus, Ele vai nos vingar, Ele vai fazer tudo por nós. Ele já fez e ainda vai fazer. Basta apenas nós crermos. E no versículo 7 aqui de 1 Coríntios que nós lemos, que fala, né? Aqui no versículo 7 ele fala assim, ó, nós lemos aí. Portanto, vós com paciência, versículo 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis na da consolação. Amém. O Deus de toda consolação está com seus braços abertos para nos consolar em todas as tribulações. Sabe, às vezes nós passamos por momentos delicados, momentos que muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele tenta nos aprumar, colocar no caminho reto, para que nós possamos prosseguir de uma forma tão profunda. E aqui, irmãos, ó, sabe por que todas essas coisas acontecem conosco? Às vezes perseguição, tristeza, mágoa, às vezes nós ficamos desiludidos com alguma coisa, porque nós estamos ligados na cruz de Cristo, né? Quando nós estamos ligados na cruz de Cristo, a perseguição vem, a tristeza muitas vezes vem pelo mundo que nós estamos vivendo, e também porque nós somos participantes da igreja, da comunhão dos irmãos aqui, ó. Então, além da comunhão com Deus, temos a comunhão com irmãos. Por isso, irmãos, muitas vezes nós sofremos de ver alguém passar por uma necessidade, por um lapso ou por coisa que, sabe, aconteceu. Mas nós ficamos entristecidos. Essa viagem agora, nós passamos por situações que somente Deus poderia estar ali conosco. Uma paradeira naquela estrada, não é assim, fala a verdade, uma paradeira, mas o nosso coração estava alegre. Enquanto lá, quando nós descemos lá em Recife, e aquelas pessoas que estavam ali no voo foram para as suas festas, para as praias, nós estávamos com a nossa bagagem para o sertão, irmãos. É diferente. O nosso coração, a nossa mente estava voltada para lá. Enquanto eles murmuravam descendo, reclamando porque iam passear, a nossa mente estava lá, no sertão. E eu preparando assim, dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu quero chegar lá e dizer para aqueles irmãos, ó, vamos nos levantar, vamos em frente, porque o Senhor está conosco, louvado seja Deus. Enquanto o mundo estava lá passeando e reclamando, nós estávamos lá fazendo a obra do Senhor. Nossa, Júlio, glória a Deus. Ô amado, isso não tem preço. E não é nada forçado, é pela experiência que nós temos com Deus e pela presença do Senhor.
sabendo que tudo que Cristo fez, a semente que Ele veio trazer para nós, frutificou. Louvado seja Deus. Então eu percebo as coisas. As pessoas desceram, reclamando, murmurando, e eu só escutando. E nós ali, com a nossa bagagem, indo para o sertão. Sertão seco, irmãos. Água ali, vale ouro. E eu voltei para casa, irmãos, com toda a necessidade. Agradecendo pelo pão. Falei para o irmão, agradecendo pelo pão e pela água. Posso ouvir um glória? Pela vida, pela comunidade, pela família. Sabe, amados? Quanto mais você sai, mais você agradece. Louvado seja Deus. Então é isso, queridos. É o que Deus tem para nós aqui. Sabe quem ama, sofre. Mas e Cristo amou e sofreu por nós. Primeiramente pelo Pai, né? Em obediência. Depois por nós. Porque o plano de Deus era esse. Morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E Ele fez. E sabe o que eu aprendo aqui? Tem algo essencial aqui. Cristo nos apresentou aqui uma palavra de libertação. Olha, nós lemos João aí, João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é de brincadeira, é verdadeiro. Enquanto o mundo está aí buscando coisas da carne, da terra, nós estamos buscando as coisas celestiais. Colossenses fala, buscai as coisas do alto, olhai para as coisas do alto, porque de lá vem a nossa redenção. Então, queridos, é isso que nós precisamos nos ater aqui. Tem algo essencial aqui. E aqui no livro de João fala assim, se vós permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Verdadeiramente, irmão. Porque tem discípulos da parte do mal. Nós precisamos nos ater a isso. E aqui, uma coisa importante aqui, ele falava para os judeus que creram nele. E no verso 32 ele vai conhecereis a verdade. Essa verdade que ele vem nos trazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está embutido lá em João 14. Ele fala aqui, ele queria dizer aqui, vocês precisam estar livres. Jesus queria dizer para aqueles judeus que eles precisavam estar livres. Que eles precisavam nascer de novo. Que eles precisavam acordar para a vida. Essa aqui é a palavra aqui, do pecado, da carne, do mundo. Sair das estradas que não levam a nada, onde nós estávamos. Ele marcou um encontro conosco lá na estrada da vida, onde nós estávamos doentes, enfermos, despreocupados com as coisas espirituais, mas ligados nas coisas da terra. Estávamos sentenciados à morte e não percebíamos, mas estava tudo bem. E agora, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Posso ouvir um glória? Templo do Espírito Santo, amados. Não é coisa pequena, não. Deus mora aqui, nós somos a habitação do Senhor. Sabe, então eu começo a perceber aqui, que Jesus, ele estava falando do pecado, da injustiça, do desamor. Nós precisamos fugir dessas coisas, amados. É isso que nós precisamos nos ater aqui, da insensibilidade da alma. Jesus está falando da alma daquelas pessoas. Quando a alma era recriada pelo Espírito de Deus, ela pega essas informações e leva para o Espírito, ele recebe e leva para a alma. A alma agora acorda para a vida. E ela se torna uma alma ativa, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, entrar nessa realidade aqui, a insensibilidade da alma, sair da mentira, entrar na realidade celestial que é Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar em glória, nós vamos nos manifestar com Ele. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Nós vamos nos manifestar com Ele, juntamente com Ele, em glória. Amém, Jesus? Amém. E aqui, irmãos, a palavra de Deus aqui é tão tremenda. Jesus queria dizer, vocês precisam ser livres da escravidão do mundo. Nós éramos servos de Satanás, amados. Pagávamos pedágio para Satanás. Que coisa. E ainda achávamos que estava tudo bem. Está tudo maravilhoso. E agora, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Não podemos negligenciar a obra de Cristo na cruz. De jeito nenhum. Somos templo, irmãos. Somos morada de Deus. Ele habita em nós. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele conhece aquilo que nós precisamos diante dele. Louvado seja Deus. E aqui no verso 33, os judeus responderam, somos descendentes
descendentes de Abraão jamais fomos escravos. Olha, irmãos, eles achavam que não eram escravos, como nós achávamos que não éramos. Estava tudo bem, maravilhoso, né? Os casamentos tudo se acabando, os filhos indo para as drogas, tudo de uma forma extraviada, e estava tudo bem, Agora não, agora nós sabemos que não, que Jesus veio fazer a obra na nossa vida, na nossa alma, no nosso espiritual, e nos reconciliou com Ele mesmo. Louvado seja Deus. Amém. E aqui, irmãos, ó, eles falam assim: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos, né, de alguém. Como diz, serei esse livro. E no verso 34, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha que coisa, irmão. E disse mais: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Por isso nós somos templo do Espírito Santo. Ele está conosco agora para tudo sempre. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele veio nos ensinar o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação, a verdadeira palavra. E agora ele partiu para a glória, está intercedendo, mas o Espírito Santo está fazendo o papel dele, nos ensinando, relembrando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém, Jesus? Amém. Então aqui nós podemos ver de uma forma tremenda e maravilhosa aqui, ó, a palavra, João 14, 16 a 18. Vamos lá, João 14, 16 a 18. Maravilhoso, irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo falar no nosso coração. Quando ele subiu para a glória, ele falou: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse o contrário, eu tinha falado para vocês. Olha que Jesus maravilhoso, irmão. E ele fala aqui, ó, nos 16: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Morada de Deus, nós somos casa de Deus, amados. E quando nós tivermos fonte de vida, estaremos aqui sendo templo do Espírito Santo. A responsabilidade aumentou para nós. Agora nós somos servos de Deus, amados. Somos amigos de Deus, filhos de Deus. Paulo disse que nós somos escravos de Cristo. Ele era escravo de Cristo. E ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Amém, Jesus? Amém. Olha que coisa maravilhosa, irmão. De escravos de Cristo passamos a ser escravos de Jesus. De escravos de Satanás passamos a ser agora escravos de Cristo. Filhos de Deus. Amigos de Deus. Sabe? Então eu fico pensando aqui, como é maravilhoso aqui, ó. E ele fecha aqui dizendo para os judeus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que ele fez conosco. Se nós acreditarmos, se nós deixarmos ser usados por Deus, né? E deixar Cristo realmente fazer a obra que ele veio fazer aqui na face da terra, nós seremos livres do pecado, livres de tudo aquilo que o mundo nos ofereceu. Quanto tempo nós ficamos aí sendo servos de Satanás e achando, batendo palma muitas vezes para eles e dizendo: está tudo bem, está tudo maravilhoso, tudo indo de água abaixo, nós dizendo: está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem agora, irmãos. Agora nós temos a nossa salvação garantida. Posso ouvir glória? Garantida, irmãos. Não perdemos mais. O sangue de Cristo nos selou de uma forma tão profunda que não perdemos mais. Romanos 8 diz que não há mais condenação. Não tem como nós estarmos condenados. E aqui, queridos, ó, e para os discípulos Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui os discípulos aqui estavam todos entristecidos, chateados, porque Jesus estava indo embora, eles não sabiam o que fazer. Tomé aqui queria saber o caminho. Olha, irmão, Jesus já havia falado, já havia ensinado, assim somos nós. Quantas vezes Deus falava pelos profetas, agora Deus está falando, lá em Hebreus 1 fala, que Ele fala pelo Filho agora, Jesus. Ele tem nos ensinado, Ele veio da glória, nos ensinou, voltou para a glória, ficou mais 40 dias aqui no meio, irmão, ensinando ainda aquilo que nós deveríamos fazer. E muitas vezes nós esquecemos disso.
irmãos, ó, estavam aflitos, duvidosos. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, irmãos, e Filipe, né? Filipe queria ver o reino de Deus, irmãos. E Jesus falou: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda você não sabe. Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu, o que é meu é do Pai. Louvado seja Deus. E você fala que não me tem conhecido? Quem vê a mim vê o Pai, como diz, mostra-lhe o Pai. Sabe, amado, o que estava faltando para aqueles discípulos é o que está faltando para a igreja moderna, vamos dizer assim, não. É o que está faltando para nós hoje. Unção do Espírito, amado. Cantar com louvor com unção. Declarar a possibilidade de uma grande libertação. Receber a paz que somente Deus pode nos dar. É isso que nós precisamos. Não é falar, será, acabou, irmão. Não. Deus Ele foi e é e será sempre o nosso Deus eterno. Poderoso. Deus de glória, Deus de vitória. E aqui, irmãos, ó, ele diz para Filipe aqui, ó, através do discernimento do Espírito. É o que está faltando para nós, amado. Discernimento espiritual. Está faltando para nós, sabe o quê? Ação do Espírito Santo. Amar a volta de Jesus. Olha outra coisa que nós precisamos. Amar a volta de Jesus. Não é falar assim, tomara que Jesus não volta hoje, né? Porque não estou legal. Pode parar, irmãos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados, sim ou não? Preparados. Então nós precisamos amar a volta de Jesus. Não é da boca para fora, mas é do coração. Sabe, irmãos? Eu fico pensando às vezes, quanta negligência, quanta displicência, quanta incredulidade. Quanta coisa que não agrada o coração de Deus. E muitas vezes a igreja está entrando nessa. Chegou um momento de nós nos atermos assim, um crescimento espiritual, um crescimento assim, de um varão perfeito, vamos dizer assim. A igreja precisa disso. E aqui, irmãos, ó, além de tudo isso, fé na palavra de Jesus Cristo. E a decisão de seguir a Cristo, vontade de congregar, quanta coisa, irmãos, que está faltando para nós, principalmente nesses dias que antecedem a volta do Senhor. A gente vai percebendo que há um esfriamento, uma separação, há uma displicência, uma falta de vontade de congregar, porque os dias estão se afunilando, Jesus está voltando. É no momento agora que nós precisamos nos ajuntar mais, falar mais, se abraçar mais e sabe, fazer a obra de Deus junto. É o que nós precisamos agora, queridos. É agora que está aproximando a volta do Senhor. E aqui, ó, quando o nosso espírito recebe as informações de Deus, essas informações ela passa para a alma de uma forma espiritual, celestial. E a alma é colocada em liberdade, ela fica livre diante de Deus. É isso que nós precisamos, querido. Ter uma alma livre, apropriada, preparada para fazer a obra de Deus. E nesses dias agora, irmãos, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito e a verdade, para onde nós vamos, semeamos. Olha a palavra, irmãos. Semear a palavra aqui, ó. E aqui, querido, ó. E essa liberdade, que liberdade é essa aqui, ó? É uma série de coisas, querido, que nos tira da presença de Deus. Cristo veio soltar as amarras. Lembra lá de Lázaro? Lázaro sai para fora. Lázaro estava livre, mas ele estava atado ainda, estava com as amarras. Muitas vezes nós estamos assim, livres, mas atados. Boca fechada, mente cauterizada. Precisamos, sabe, irmãos, receber essa responsabilidade e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ainda que com falha, irmãos. Eu sou o primeiro aqui com falhas. Mas nós precisamos fazer isso. E uma das coisas que mais impede de estar na presença de Deus é essas coisas aqui, ó. A incredulidade, a insensibilidade. Incredulidade aqui. E a insensibilidade, a desobediência, os vícios, a mentira, a ganância, todo tipo de negligência, irmãos. Jesus está voltando, né? E nós estamos ficando muitas vezes dispersos, queridos. Eu já falei para Deus: Deus, me dá a palavra
aqui o salmista Davi, aqui no Salmo 42:5, ele passou por isso, ó. Ele estava no fogo cruzado, a alma dele estava sofrendo, irmãos. Olha que coisa interessante. Ele estava no meio do fogo cruzado. Ele vinha de uma situação crítica. Olha, o salmista aqui fala, né? Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda louvarei. Quer dizer, a alma estava abatida porque o espírito estava à deriva. Viu que coisa interessante? Então nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso espiritual, para o nosso espiritual passar para a nossa alma, a nossa mente, nosso coração, para nós declararmos o nosso amor para com Deus, amado. E ficar livre de tanta coisa que o salmista estava passando aqui, ó. Ele é a nossa rocha forte, nosso âncora segura. Para que mais, irmão? O que mais nós queremos? Ele tem um salva-vidas que Ele tem jogado para nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. O sangue dele foi eficaz para que nós pudéssemos ter essa salvação. Em compensação, o salmista Asaf, aqui no Salmo 73, depois de passar por alguns momentos negativos também, porque ele não entendia o trabalhar de Deus. No Salmo 73, ele fala aqui, ó, ele se preocupava com o crescimento dos ímpios, ele não entendia o trabalhar de Deus. E eu fico pensando aqui, queridos, nós não temos nada com isso, nós precisamos olhar para o alvo, para Jesus, e saber que Ele tem confortado o nosso coração. Ele tem nos dado o resgate, que é Cristo. Nos resgatou para Ele mesmo. E muitas vezes nós esquecemos disso, queridos. Nós ficamos ainda entre dois pensamentos, cocheando. No verso 12 ele chegou a dizer assim, no verso 73 do Salmo, no capítulo 73, né? No verso 12: eis que os ímpios são os que não conhecem o Altíssimo. Ele murmurou. Ele dizia, olha, os ímpios não conhecem o Altíssimo. Ele conhecia, mas ele não conseguia se colocar numa situação positiva. Ele não entendia o trabalhar de Deus. Mas depois que ele entrou no altar de Deus, ele consagrou sua vida a Deus, ele entendeu os planos de Deus. Aí o pensamento dele mudou. E ele sabia, Deus vai se vingar de tudo isso. Sabe, queridos? Minha é a vingança, diz o Senhor. E aqui, irmãos, ele não entendia a prosperidade do ímpio e a dificuldade do justo. Mas nós entendemos. Quem diz amém? Deus é fiel, queridos. Ele tem nos dado vida. Olha, o que mais importa para nós? Vida com abundância. Mas ele entrou no santuário de Deus aqui, enxergou o fim deles. Eles viram que tem dois caminhos. O caminho largo que leva para a destruição, e o caminho estreito que leva para a salvação, é celestial. Ele entendeu que há dois caminhos, mas enquanto isso não, ele estava murmurando, sabe? Então chegou um momento que nós nos atemos à palavra e declaramos que Deus tem falado no nosso coração. E aqui, irmãos, ó, no verso 23 ele fala: todavia estou sempre contigo, Senhor. É o Salmo 73. E ele fala aqui, ó, tu me seguras pela mão direita. No versículo 25, é tão maravilhoso esse salmo, irmão, é tremendo, ó. E é o consolo e a segurança quando nós temos um âncora seguro aqui, ó, o salva-vidas, né? E ele morreu para nos substituir. No versículo 24 ele fala assim, ó, tu me guias com o teu conselho, com a sua doutrina, e depois me recebe na glória. Quer dizer que Jesus veio aqui na terra, nos ensinou a palavra, nos guardou, morreu na cruz pelo nosso pecado, subiu e agora nos espera para tão grande redenção final. Amém. Amém. Olha, irmão, quanta coisa maravilhosa. Ele veio, morreu, subiu e nos espera, nos ensinou. E sabe quem está nos relembrando tudo isso agora? O Espírito Santo que foi dado. É o Espírito Santo que nos revela tudo aquilo que Cristo vem ensinando. Enquanto ele não vem, é isso, enquanto ele não vem. Palavra de quinta-feira, moço. Maravilhoso. Quem estava lá saiu maravilhoso. Enquanto ele não vem, o Espírito Santo vai nos ensinar. Quem está vendo? Coisa maravilhosa, irmãos. É coisa de meditar um pouquinho, pensar, se jogar nos braços de Jesus. E aqui, ó, maravilhoso.
ele fala aqui para terminar essa meditação do Salmo 73, de Azar, ele fala aqui, ó, quem mais tenho eu no céu? Não há outro que me alegra na terra. Ó, que coisa maravilhosa. Quem mais eu tenho no céu além de ti, Senhor, que me alegra na terra? É um intervalo, irmãos, dessa ida de Cristo, a vida de Cristo. Nesse intervalo, enquanto ele não vem, nós vamos adorando, cooperando, nos cultos familiares, na palavra, nas viagens, em tudo, amados. É o nosso dever. Nós vamos viver o resto da nossa vida, sabe, irmão, não podemos devolver nada para o Senhor. Ele fez tudo de graça para nós. Aliás, pagou o preço de sangue do seu filho. E aqui, queridos, ó, cada um dá aquilo que tem. Paz, amor, alegria. Quem tem paz, dá paz. Quem tem amor, dá amor. Quem tem palavra de salvação, leva o evangelismo, palavra de salvação. As pessoas estão com a boquinha aberta esperando uma palavra, fala a verdade. Onde você vai, você encontra pessoas carentes. Onde você passa, você vê pessoas doentes, tristes, acamadas, espiritualmente e carnalmente. E aqui, irmãos, ó, por isso que eu falo, a união com Cristo move o nosso coração diante de Deus. Nosso coração, às vezes, é enganoso, claro, sempre, né? O irmão sempre fala. Enganoso é o coração, mais do que tudo. Mas quando nós nos atemos à palavra de Deus, e nós guardamos a palavra e colocamos em prática, tudo se faz novo para nós. Tudo aquilo que era enfermidade, agora é saúde, tudo aquilo que era tristeza, agora é uma grande alegria diante do Senhor. Tudo aquilo que era dúvida agora acabou, nós temos certeza da salvação. Essa que é a palavra. Tudo aquilo que, sabe, irmãos, parecia que não tinha gosto de nada, agora é gosto de. É mel diante de nós a palavra do Senhor. Antes era amarga, agora é mel. Oh, glória a Deus. Sabe, o Senhor tem nos visitado. E essa palavra de comunhão aqui, palavra de união com Cristo. Paulo disse: buscai, pensai, sempre nas coisas do alto. Sabe, antes nós pensávamos nas coisas da terra, nós vimos as coisas e falávamos: olha, isso sim, eu acredito. Agora não. A fé é o fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que existe. Louvado seja Deus. E é através dessa fé que nós vamos ser reconciliados com Deus. E também a santificação, senão nós não vamos encontrar o Senhor. Essa aqui é a palavra, irmão. Então aqui a outra coisa que tira nós da presença de Deus é a desobediência, irmãos. Olha, desde o jardim do Éden, passando, a serpente rastreando até agora. Sabe, aquele povo saindo do deserto lá, do Egito, 400 anos de escravidão, agora no deserto, ainda desobedecendo. Todos eles pereceram, menos 2 que saíram do Egito, Josué e Caleb, que foram maravilhosos. Mas os que nasceram no deserto, irmãos, com menos de 38 anos, sim, esses ficaram, entraram. Mas aqueles que saíram do Egito, todos eles foram sepultados no deserto. Essa aqui é a palavra. É onde nós estávamos. É da onde nós viemos. Nós sabemos isso aí. E outra coisa aqui, ó. Quando eles obedeceram, eles encontraram o caminho da terra prometida. Diga a glória a Deus. O amado, não somos nós, fala a verdade. Éramos andarilhos. Agora nós somos peregrinos. Representamos o Rei Jesus. Olha de onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou. No reino celestial, do Filho do seu amor. Colossenses fala. Sabe, então, nós precisamos nos ater isso aqui, ó. A herança que nós havíamos perdido agora voltou para nós, em dobro. Agora nós somos, além de herdeiros do Pai, co-herdeiros em Cristo, irmãos. É dupla honra para nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Olha, parece pouco. Parece pouco. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Viu? Às vezes nós não paramos para pensar, sem merecimento algum. Mas nós já encontramos o caminho. Quem sabe? Amém. Nós encontramos o caminho. Mas espera aí. Estamos fazendo a vontade de Deus? Aí já é uma pequena dúvida. Não pode. Estamos fazendo? Irmão, espera um pouquinho. Vou pensar se realmente eu estou. Não. É automático, irmão. Encontramos o caminho, nos resgatou, agora somos nova vida.
criação. Tudo novo se fez em nós, queridos. Nós precisamos acordar para isso. Não é pensar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Não. Precisamos fazer urgentemente a vontade de Deus, amados. Não tem mais nada que resta para nós buscarmos, a não ser a presença de Deus. Amém. Sério, irmão, velho. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus aqui. Ó. Nós estamos muito a desejar. A igreja do Senhor Jesus. Não estou falando a nossa comunidade. Esqueça. Estou falando a igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja. Aquela que realmente, se Cristo vos libertar, sereis livres. João 8,36. Essa é a igreja que eu estou falando. E tem mais aqui, ó. Estamos fazendo... guardando o novo mandamento, aí também já fica aquela coisa. Não. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está guardando o mandamento, irmão. É automático. Sabe, queridos? Um novo mandamento vos dou. As coisas velhas passaram. As leis serviram apenas de condução, de área para chegar até Cristo. Agora, quando ele já nos achou, nos encontrou, nos resgatou, nos selou e nos, reconciliou, nos santificou, tudo, irmãos, já está consumado. Não tem mais volta. Estamos agora esperando a volta de Cristo. Outra coisa, amados, aqui é importante. Será que realmente estamos esperando a volta de Cristo? Sabe, querido, chegou o momento de nós nos atermos a isso. Fazer as coisas com alegria. Fazer uma visita, alegria. Foi que nós levamos lá em Alcantil, alegria. Sabe? Levamos alegria, virtude do Espírito. Meu irmão, nós viemos aqui trazer alegria para vocês. Se levantem, fiquem de pé. Essa mensagem vai chegar até eles, ó. Eles são prova que nós levamos alegria para eles. Amém, Jesus? Amém. Eles vão ouvir essa mensagem. Depois da manhã, ou quem sabe, no fim da semana, eles estavam recebendo esta mensagem. Eles vão dizer a verdade. Chegamos lá, levando a mensagem de Cristo Jesus. Não temos outra palavra a não ser a cruz de Cristo. Sabe, então terminando aqui, queridos, ó, coisa maravilhosa. Ó. Precisamos nos posicionar como servos de Deus, como filhos de Deus amados, como amigos de Deus. E Paulo, ele disse aqui, ó, como escravo de Cristo. Eu gosto tanto dessa palavra, irmãos. Porque eu era escravo de Satanás. Enfermo, no caminho da amargura, 40 anos atrás. E Cristo nos resgatou, nos curou e colocou no verdadeiro caminho. Amém, Jesus? Amém. 40 anos atrás. Com toda a dificuldade. Ainda fui fazer viagem ainda com essa idade. Quer dizer, gostoso. Falei para os outros, falei para o Cirinho, conta comigo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que faz isso, amados. Se fosse por mim, eu não tenho. Mas o Espírito Santo nos coloca em pé. Para nós levarmos uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Palavra de Deus. E agora, aqui como templo do Espírito Santo, precisamos urgentemente de nos posicionar como servos de Deus. Carente, sim, mas presente. Nos momentos bons, nos momentos de dificuldade. Glória a Deus. E Paulo disse aqui, ó, sempre meus imitadores como de Cristo aqui, ó. Abra em Romanos 6 para terminar. Aqui fala da escravidão para a graça, irmãos, olha. Olha aqui, Romanos 6. Maravilhoso. Romanos 6, maravilhoso aqui, versículo 18. Olha o que fala aqui, queridos, ó. E uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora que nós somos templo do Espírito Santo, os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Essa aqui é a palavra.
justiça de Deus, amados, amigos de perto, chegados de Deus. Quer mais, irmãos? É só colocar em prática aquilo que nós recebemos. Presentão de Deus. Presentão. Pacote completo espiritual. Viu? Quando você recebe aquele presente que você não sabe o que é, você até rasga o pacote assim e fala, deixa eu ver o que é. Deus nos deu esse pacote espiritual, viu, irmão Juninho? Para nós agradecermos a Ele. E aqui, irmãos, ó, aquele escravo que, mesmo recebendo fogo, né? Isso representa aquele escravo que, mesmo recebendo fogo, liberdade, carta assinada, ele preferiu ficar com o seu Senhor, porque ele amava o seu Senhor. Sabe, então, assim somos nós, queridos. Nós recebemos cartas escritas com sangue de Cristo Jesus. E agora nós amamos o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Está lá no capítulo Romanos 8,15. Fomos aceitos na família de Deus de uma forma tão profunda, querido, tão profunda. Ele nos acolheu, nos abraçou, nos curou, passou o remédio, o lenitivo dele nas nossas feridas e nos consagrou para sermos da família de Deus. Amém. Essa mensagem eu trago para vocês nessa noite, para nós, para mim, que Deus falou muito no meu coração, que eu preciso melhorar a minha performance. E eu não quero ficar para trás, meu querido. Eu quero seguir avante. Deus tem dado para nós esse ministério de evangelismo, de levar a mensagem para as famílias. Né? E a gente tem cumprido isso já há quase 40 anos. Às vezes com dificuldade, né? Às vezes com menos dificuldade. Mas 1 João aqui fala, capítulo 4, 19, Ele nos amou antes de tudo. Por isso nós amamos Ele, Ele nos amou primeiro. E agora chega no capítulo 8 do Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o Espírito que era da morte entrou e transformou nossa vida no sentido espiritual de vida. E é como se fala aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, nós estamos livres, irmãos, livres para fazer a obra, para falar que Jesus é maravilhoso, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva o homem e a mulher para a eternidade, que Ele nos resgatou das maldições da lei, nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos livre acesso agora, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos, com muita excelência, anunciar Cristo Jesus. Olha aí, que bênção, né? Glória a Deus. Então, não é bênção. Tudo é bênção para nós. Olha aqui, ó. E para terminar aqui, queridos, ó, precisamos agarrar a Cristo. Hoje o Oswaldo sempre fala, eu gosto disso. Agarrar a Cristo. Como Jacó agarrou lá no Val de Jaboque, lembra? Passagem lá? Ele tinha um negócio com o irmão dele, faltava perdão, ele tinha que perdoar, tinha que ser perdoado. Ele pegou a sua família, seus 11 filhos, tudo, atravessou aquele vale, aquele rio. É um rio, Val de Jaboque. E lá Deus lutou com ele, amados, até o dia amanhecer. E ele foi abençoado. Precisamos imitar Jacó. Senhor, não te deixarei ir enquanto não for abençoado. Olha que ousadia. E Deus precisava dar seguimento à possessão de Israel. Precisava que Jacó desse prosseguimento às famílias que Deus havia prometido. Enfim, o plano de Deus tinha que dar seguimento. E Jacó ali segurou o anjo. Aquele vale significa amizade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Profundidade de espírito, efusão de espírito, irmão. Olha quanta coisa significa isso.
o movimento das águas, vamos dizer assim, propriedade de Deus, amizade com Deus, quanta coisa, irmãos. E tudo isso faz parte do nosso, que é o objetivo. Nós somos objetos de Deus, irmãos, para adoração a Deus. Nós somos objetos para adorar a Deus. E através de nós vamos também ajudar as almas a chegar até o Senhor. Sabe, essa passagem de Jacó é maravilhosa. Ele saiu mancando, né, porque Deus tocou na conjuntura do nervo de Jacó. Mas ele saiu vitorioso. Sabe, querido? Jesus falou para Paulo: minha graça te basta. Mesmo com aquela dificuldade, Paulo atravessou a fronteira e se tornou um grande apóstolo. Sabe quanta coisa, irmão? Nós poderíamos ser diante de Deus um evangelista, um mensageiro de Deus, levando a verdadeira palavra, o verdadeiro objetivo de Deus, que é o plano da salvação. Que Deus nos abençoe, queridos, e que faça resplandecer a sua graça, a sua glória sobre nós. Amém. Paulo não tinha nada, viu? Para terminar, Paulo não tinha nada da terra aqui. Ele falou que tudo seria um desespero. E tudo aquilo que acontecia era para a morte. Olha, mas agora não. Paulo, o que ele tinha agora, era celestial, espiritual. Lê as cartas que você vai descobrir o quanto Paulo lutou pela libertação dos romanos e, enfim, daquele povo. Então, o que resta para nós aqui, ó? Paulo, ele tinha a paz com Deus, mas ele tinha a paz de Deus também. A paz com Deus para ele, sabe, ser justificado diante de Deus. Mas ele tinha a paz de Deus para ele dar seguimento no conhecimento espiritual, celestial, conhecer as insondáveis riquezas de Deus. É preciso ter a paz de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus dirija nossos passos, queridos. Que Deus guarde o nosso coração, junto ao âncora forte que está lá agora. Ele está esperando por nós. Ele veio, semeou a semente, esse menino subiu. Agora ele está de braços abertos, esperando a nossa performance. Amém, Jesus? Amém. Você quer